Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o terceiro jogo do Flamengo na Copa Libertadores 2024. O Flamengo vai enfrentar o Bolívar na Bolívia nesta quarta-feira. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo do Flamengo, sobre essa partida, e vou comentar um pouco sobre a provável escalação do Flamengo. Bem-vinda, Mariana. Vamos lá. Sobre a expectativa da partida, eu acho que o Flamengo vai ter provavelmente uma das suas partidas mais difíceis até agora na temporada. O Flamengo vai jogar, depois a gente vai falar sobre a escalação, o Flamengo vai jogar com um time bem mexido que é o que a gente conhece, o time titular do Flamengo. Além de que o Flamengo vai jogar numa altitude de mais de 3.600 metros, vai ser um jogo complicadíssimo para o Flamengo, onde neste momento, se a gente for analisar o grupo do Flamengo é o segundo colocado com 4 pontos, e o Bolívar tem 6. A gente for analisar bem, é um confronto direto, provavelmente é um confronto que pode sim decidir quem será o cabeça de chave, e a gente sabe, o Flamengo na última temporada provou que ficar em segundo sempre será um problema, porque você vai decidir provavelmente a maioria das vezes fora de casa, inclusive as oitavas de final. O Flamengo sabe que ao optar por utilizar um time misto para reserva, a probabilidade do Flamengo perder é bastante grande, para dizer assim, no mínimo. A expectativa minhas não é muito positiva. Eu acho que o Flamengo tem uma grande oportunidade, uma grande chance de ser derrotado pela primeira vez na temporada. Então, acho que se a gente for pensar, eu espero que tanto os jogadores como a torcida do Flamengo, principalmente, esteja preparada para um resultado negativo. Jogar na altitude sempre é difícil, e o Flamengo sempre foi, porque o Flamengo nunca teve grandes resultados ou bons resultados na altitude. E o Flamengo também não vem bem em jogos fora de casa na Libertadores, nos últimos jogos. O Flamengo, acho que a última vez que o Flamengo venceu fora de casa foi o Vélez, na semifinal da Libertadores de 2022. Então o Flamengo não vem jogando bem fora de casa, também não vem conseguindo bons resultados. E jogar na altitude para o Flamengo é muito complicado, assim como é para todo time brasileiro. E o Flamengo, seja com time titular ou com time misto ou com time reserva, o Flamengo teria dificuldade de qualquer jeito. Seria um jogo muito difícil, porque jogar contra um time que está acostumado a jogar na altitude e o Flamengo não está acostumado a jogar nessa altitude tão alta, o Flamengo é muito complicado. O Flamengo conseguir um empate nesse jogo já seria um resultado muito bom, mas é muito provável que o Flamengo saia da Bolívia derrotado. A gente vai comentar um pouco sobre a provável escalação do Flamengo, mas, como eu disse, seja quem for jogar nesse jogo, o Flamengo já teria e vai ter muitas dificuldades, porque jogar lá é difícil. O Bolívar é um bom time, é um time que já venceu os 2 primeiros jogos na Libertadores e venceu bem, especialmente acho que a primeira partida. Então o Flamengo vai ter dificuldade de qualquer jeito, seja ele qual for o time que entrar em campo. Vamos passar aqui a provável escalação do Flamengo. Vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e David Luiz na zaga, Vina na lateral esquerda. Os volantes vão ser Igor Jesus e Gerson. Como camisa 10, o De La Cruz, e o trio de ataque vai ser Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Então, assim, o Flamengo tem um bom time. Se a gente for pensar, apesar de ser vários jogadores de reserva, o Flamengo tem um bom time. Eu acho que o ponto principal aí vai ser o banco de reserva, que com certeza estará cheio de garotos. E a gente sabe que na altitude é muito necessário ter um elenco, não um time, porque os jogadores vão cansar. Alguns jogadores, como o Vina e o Igor Jesus, que jogaram também na altitude na partida contra o Milionários, não foram bem. Então isso é uma preocupação. Eu espero que desta vez eles consigam desempenhar melhor. Mas o Flamengo sabe que tem boa chance de não conseguir um bom resultado. Eu acho que, assim, sobre analisar a opção do Tite, eu entendo o Tite. Eu acho que mesmo que o Flamengo fosse com um time titular, a probabilidade do Flamengo perder também era grande. Porque a gente sabe que na altitude, muitas das vezes, a gente não está falando sobre a técnica dos jogadores, e sim sobre a parte física. E eu acho que não adianta você colocar vários jogadores titulares e os jogadores estarem cansados, que não vai adiantar nada. Flamengo, na altitude, a gente precisa que os jogadores tenham fôlego. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que sobre a escalação provável do Flamengo, o Flamengo tem jogadores velozes na frente e jogadores que pensam o jogo como o Gerson e o De La Cruz. Eu só espero que na parte defensiva o Flamengo consiga marcar melhor, principalmente nas laterais de campo, porque foi um problema no jogo contra o Milionários, e eu espero novamente que seja assim contra o Bolívar, porque se o Milionários deu muito trabalho para o Flamengo na primeira partida da Libertadores, eu espero que o Bolívar ainda dê ainda mais dificuldade para o Flamengo.
O Flamengo no time o provável time titular do Flamengo terá jovens, jogadores que já jogam no Flamengo já tem um tempo, do time principal, Wesley e Vitor Hugo, mas continuam sendo jogadores jovens, além deles terá o Lohan e o Igor Jesus. Então o Flamengo vai ter 4 jovens no time titular, tem bons reservas o Flamengo, mas é um jogo que vai ser muito difícil para o Flamengo e é preciso ter jogadores que conseguem correr, conseguem marcar, vão tentar ir para o ataque. Só que o Flamengo não vai ter muitas opções no banco de reservas, assim, do time que vem jogando. O Flamengo vai ter muitos jovens no banco de reserva e eu não sei se o Tite vai fazer muitas mudanças no time com o jogo. É claro que a gente tem que ver como vai estar o jogo, ver quanto vai estar o placar e tal. Mas eu não vejo o Tite fazendo tantas mudanças e na altitude é sempre muito necessário fazer substituições para trazer novos jogadores com mais gás, com fôlego e sair jogadores que estão muito cansados, com dificuldade já. O Flamengo, com esse banco de reserva, fica difícil fazer tantas mudanças. Não sei, eu entendo a questão da escolha e também entendo a questão física, mas como eu já comentei, eu acho só que o Flamengo deveria ter poupado jogadores em outras partidas, como a segunda partida da final do estadual, que foi contra o Nova Iguaçu, a partida, por exemplo, contra o Atlético, o Flamengo também poderia ter poupado, porque o Pedro não jogou não começou de titular contra o Palmeiras e agora também não vai jogar de novo. Mas antes ele estava jogando. Jogadores como o De La Cruz no último não jogou, mas agora vai jogar. Mas o Arrascaeta não jogou contra o São Paulo de titular, acho que nem entrou em campo, não entrou. Foi titular contra o Palmeiras e agora não vai de novo. Então, o Flamengo poderia ter poupado, não precisava ter ficado sempre jogando com o mesmo time, porque, por exemplo, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira jogaram 3 partidas, 3 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. E você tem jogadores como Davi Luiz e especialmente o Léo Ortiz, que foi contratado para ser titular ou para ter muitos jogos na temporada. E o Flamengo e o Tite foi jogando só com o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. E, agora o Flamengo vai ter que jogar com um sistema defensivo todo mudado, com o Erler, com o Vina, com o Léo Ortiz e com o Davi Luiz. E eu acho que o Flamengo tivesse mesclado, tivesse poupado em outras partidas que já ocorreram, o Flamengo poderia ter um time melhor. Ou tá em condições melhores físicas, vamos dizer assim. Foi escolha do Tite ou foi questão física, eu também não sei, porque a gente não tá lá dentro, não sabe. Mas eu acho que tem alguns jogadores que poderiam ter sido poupados em outras partidas, poderiam. O Flamengo fez uma escolha, seja por questões físicas ou escolha do treinador. Vai ter um time misto para reserva, vamos ver como o Flamengo vai conseguir jogar. Vamos repassar aqui os desfalques do Flamengo contra o Bolívar. O Flamengo não terá o Pedro, o Arrascaeta, o Alan, o Varela, o Ayrton Lucas, o Léo Pereira, o Pulgar e o Gabriel Barbosa. Do que são considerados titulares que devem começar é o De La Cruz, o Rossi e o Bruno Henrique, que a gente sabe que hoje ele é o titular porque o Cebolinha está lesionado. Dos que são considerados titulares do Flamengo e vão ficar no banco de reserva provavelmente é o Fabrício Bruno e o Luiz Araújo. Então o Flamengo sabe que terá muito desfalque na partida contra o Bolívar. Bom, vamos passar a parte do histórico do confronto entre Flamengo e Bolívar. Jogos do Flamengo contra o Bolívar. Foram 4 partidas entre Flamengo e Bolívar. O Flamengo venceu apenas uma vez, o Bolívar venceu 2 vezes e tivemos apenas um empate. As partidas aconteceram na Copa Libertadores de 83, onde lá o Flamengo ganhou no Rio de Janeiro de 5-2, o Bolívar ganhou de 3-1. E na Libertadores de 2014, o Flamengo empatou no Rio de Janeiro em 2-2 e com o Bolívar, o Flamengo lá na Bolívia perdeu por 1-0. Bom, já repassamos aqui o histórico, os desfalques, a escalação e agora vamos para os palpites do confronto entre Flamengo e Bolívar. E aí, Mayara, qual a sua expectativa para o jogo entre Flamengo e Bolívar no resultado final? Não estou otimista, acho que o Flamengo vai perder e acho que o Flamengo vai tomar 3-0. É o meu palpite, 3-0 para o Bolívar, porque eu vejo o Flamengo tendo muita dificuldade de jogar lá e o Bolívar é um bom time. E eu acho que o Flamengo terá tantas dificuldades, tanto para tentar buscar o gol quanto para defender, porque o Flamengo já teve assim muita dificuldade contra o Milionários e agora numa altitude ainda mais alta. Não vejo muitas possibilidades do Flamengo conseguir vencer ou empatar. Acho que o Flamengo vai perder e meu palpite é 3-0 para o Bolívar. Eu também acho que o Flamengo vai perder a sua primeira partida na temporada. Eu acho que existe uma probabilidade real do Flamengo, inclusive, levar uma goleada. A gente torce que isso não ocorra. A gente, obviamente, torce que o Flamengo vença ou no mínimo, empate. Mas a gente tem que ser realista.
E, bom, olhando a escalação do Flamengo, sabemos que a gente vai jogar na altitude e tal, eu falo 2-0 pro Bolívar. E é isso.